Abra a tua Bíblia no livro de Tessalonicenses. Hoje eu trouxe uma palavra fresquinha para vocês. Ontem eu estava meditando um pouco na palavra, lendo o livro de Tessalonicenses, e Deus estava ministrando algumas coisas ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, nesses poucos minutos que nós temos, aquilo que Deus compartilhou no meu coração ontem. E espero que você saia daqui hoje abençoado em nome de Jesus Cristo, amém? Como já é sabido, Paulo, nós pregamos sobre o livro de Tessalonicenses domingo, né? Falamos que Paulo, Silvano e Timóteo chegaram na cidade de Tessalônica, né? Falamos que a cidade de Tessalônica foi dada em homenagem ao nome da mulher do imperador lá, né? Da autoridade. Falamos que a igreja de Tessalônica, ela causou influência ali na cidade por muitos anos, né? E falamos que Paulo foi o homem que escreveu a carta aos Tessalonicenses, né? E ontem eu continuei lendo, né? Fui ler o capítulo 2, e eu quero falar hoje sobre a postura de um pregador do Evangelho, amém? Como que deve ser a postura de uma pessoa que prega o Evangelho? Baseado na experiência de Paulo, naquilo que Paulo fala aqui. Então no capítulo 2 diz assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Então Paulo está falando com a igreja de Tessalonicenses. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês, em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenções de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas. Preste atenção, meu irmão, nas palavras de Paulo. Mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, sentindo assim tanta afeição que decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, olha só, meu irmão, e da nossa fadiga. Trabalhávamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês, tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos
de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando-os, consolando-os e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Até aqui. Espírito Santo de Deus, ministra no nosso coração a Tua palavra, fala conosco, nos alimente, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entender o Teu direcionamento nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu confesso que ontem eu estava lendo esse texto, estava sentado na minha cama, estudando um pouco a palavra, e eu comecei a ver a postura de Paulo. E aí, meu irmão, quando você começa a ler essa passagem, você começa a entender por que o evangelho nas mãos de Paulo frutificou. Por que deu certo? Por que o negócio vingou, meu irmão? Quando você vê um homem, meu irmão, que ele podia ser uma pessoa rica, Paulo tinha um futuro pela frente, poliglota, falava mais de 2 idiomas, estudado aos pés do grande Gamaliel, um dos homens mais cultos na época dos fariseus, um líder fariseu, um homem que tinha uma carreira pela frente, e num determinado dia, Jesus encontra ele, e ele, de uma maneira cega, estava indo perseguir a igreja em Damasco, amando dos líderes dos fariseus, dos sacerdotes, com autoridade para prender e trazê-los presos e encerrá-los nas cadeias, e se resistisse até mesmo, talvez matasse as pessoas. E ele lá, meu irmão, indo com seriedade para fazer aquilo, e no meio do caminho, Jesus se manifesta a ele. A Bíblia vai dizer que ele vai cair, né? E Jesus vai falar com ele, vai ministrar na vida dele. Ele vai ficar cego por 3 dias, é levado até a casa, né? Uma casa lá, e Deus manda um dos seus servos ir lá falar com ele. E o servo fica com medo, porque Paulo tinha uma fama de ser um homem, né, rigoroso, um homem que tinha autoridade. E ele fala: Senhor, como que eu vou fazer isso? Esse homem que persegue a igreja, que faz isso, que faz aquilo, como que o Senhor manda eu ir para lá? Fala: vá, porque esse é um vaso que vai ser muito valioso nas minhas mãos. Ele vai ver o quanto custa sofrer pelo meu evangelho. E ele vai lá, e o homem de Deus põe as mãos sobre ele. A Bíblia diz que como escamas caem dos olhos dele, e o evangelho é desvendado ao coração de Paulo, meu irmão, e toda aquela cegueira do farisaísmo, toda aquela cegueira da religiosidade vai cair por terra, e Jesus se revela a ele naquele dia, e naquele dia, meu irmão, Paulo se transforma numa nova criatura, numa nova pessoa, num novo homem. Ele verdadeiramente nasce da água e nasce do Espírito. E ali, Paulo vai ser depois levado para um lugar e vai ficar ali durante muito tempo.
vai ficar por 14 anos sendo trabalhado, sendo ministrado, né? Sendo tratado, sendo curado, porque, meu irmão, muitas coisas que estão dentro de nós precisam sair, e ela não sai às vezes assim, do dia para a noite. E ali Paulo é levado, meu irmão, né? E ele é tratado, e depois ele volta, e quando ele volta, ele já volta com uma mente completamente transformada. E aí ele vai começar a ministrar o evangelho, vai começar a pregar, vai começar a fundar igrejas. E essa é uma das igrejas que ele funda. Em 3 semanas, Paulo, Silvano e Timóteo fundam a igreja de Tessalonicenses. E ele começa a dar um relatório, meu irmão, de como ele se comporta para pregar o evangelho. Meu irmão, estava pensando o seguinte: a palavra por si própria, ela é suficiente para realizar aquilo que ela promete, amém? A palavra, meu irmão, não precisa de uma ajuda de homens, a palavra não precisa que você ajude ela, que você dê uma força para ela, a palavra não precisa de nada disso. A palavra por si própria, ela se cumpre. A própria Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar, ela vai cumprir, arrisca tudo aquilo que tem que ser cumprido. Ponto final. Amém? Mas a outra verdade, meu irmão, também é que a postura e o caráter de quem anuncia essa palavra influencia a credibilidade daqueles que a ouvem. Amém? Então, a postura e o caráter de quem está pregando, ele vai influenciar a outra pessoa que está ouvindo, porque se você não tem caráter, se você não tem postura, a palavra na tua boca, ela não tem o mesmo peso, meu irmão. O evangelho, meu irmão, e eu estava estudando aqui, olhando, lendo, o evangelho, ele pode trazer coisas indesejáveis para nós. Sabia disso? Veja que Paulo, meu irmão, ele ressalta aqui no começo, falando assim: nós fomos maltratados e insultados em Filipos. Você já foi alguma vez maltratado, meu irmão, pelo evangelho? Hein? Alguém pegou você pelos cabelos já? Alguém já te chicoteou? Alguém já te deu um tapa, pelo menos, na sua cara? Muitos de nós nunca enfrentamos isso. Nós vivemos num país, meu irmão, onde não há perseguição. Mas Paulo está dizendo aqui, meu irmão, que ele foi maltratado e insultado. Então muitas vezes, meu irmão, o evangelho, ele vai trazer aquilo, meu irmão, coisas indesejáveis para nós, para nossa carne. Se você for pegar a história de vida de Paulo, desde quando ele converte, meu irmão, até ele ser decapitado por Nero, você vai ver que a grande parte da vida dele foi de sofrimento, foi de angústia, foi de dor, foi de provações, foi de chicote, foi de ser espancado, jogado no lugar e falaram: esse morreu, e daqui a pouco ele levanta.
sofrendo naufrágios, sendo assaltado. Meu irmão, você precisa estar preparado para essas coisas. Amém? Você precisa estar preparado para o pior. Isso em todas as áreas da tua vida, meu irmão. Você precisa se preparar para as coisas ruins, porque elas podem acontecer. Hoje nós ficamos sabendo aí de um pastor que está passando por um momento muito difícil, duro. Um pastor que está na crista da onda. Uma igreja muito grande. Não estou dizendo que isso, que ele fez alguma coisa de errado. Não estou falando isso, não. Estou falando que no auge da vida, no auge do ministério, no auge das coisas, a dificuldade bateu na porta da casa da vida dele. Então você precisa estar preparado para o pior, meu irmão. Se prepare para o pior. Se prepare para as coisas ruins. Fortaleça o teu homem interior, para que quando as coisas ruins vierem, elas não derrubam você. Você fica firme. Esse é o segredo de pessoas, meu irmão, que conseguem passar por tempestades violentas e se mantêm de pé. Quando você acha, meu irmão, que a vida é só sombra e água fresca, um ventinho que vem na tua vida te abala. Você se torna uma pessoa vulnerável, fraca. Mas quando você se prepara, você acha, meu irmão, que os 14 anos que Paulo, você pega a Bíblia, você vê, meu irmão, que parece que as coisas foram acontecendo assim na vida de Paulo, uma atrás da outra, mas não. Ele ficou 14 anos, meu irmão, ele desaparece do mapa. Ele vai se preparar. Ele vai se fortalecer. Fortalecei o vosso homem interior, diz a palavra. 14 anos se fortalecendo, 14 anos se enchendo da palavra, 14 anos buscando ao Senhor, 14 anos tendo experiência com o Senhor, para que quando a luta viesse, não o derrubasse. Então você precisa estar preparado. Amém? Esse dia nós estávamos conversando lá em casa, nós temos a alegria de poder jantar junto, almoçarmos. Esse dia nós estávamos conversando e surgiu esse assunto do Estevão, do trabalho do Estevão, das dificuldades, e nós falamos para ele: olha, você precisa estar preparado, porque aonde você for vai ter dificuldade. Aonde você for vão se levantar pessoas, meu irmão, para atacar você. Vão se levantar pessoas para falar contra você. Vão se levantar pessoas que vão perseguir você no seu serviço, perseguir você lá na escola, perseguir você, meu irmão, você não fez nada, mas aquela pessoa olhou para você e não gostou de você. Meu irmão, tem pessoa que não gosta da gente, ele não conhece a gente. Tem pessoa que eu percebo na cara dela, meu irmão, que ela não gosta de mim. Nunca conversou comigo. Não sabe como eu sou como marido. Não sabe como eu sou como pai. Não sabe como eu sou como pessoa. Nunca parou para conversar comigo e não gosta de mim. Não vou com a sua cara. Amém. Então, meu irmão, isso não pode tirar a motivação e a sua coragem. Amém?
Olha que Paulo fala, olha, apesar de termos sido maltratados e insultados, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho. O homem de Deus que anuncia o Evangelho, a mulher de Deus que anuncia o Evangelho, tem que ser um homem ou uma mulher de coragem. Então, meu irmão, os insultos que você passa, as dificuldades que você passa, isso não pode tirar a tua motivação. Amém? Você é uma pessoa que perde a motivação muito fácil, meu irmão? Tem pessoa que perde a motivação na esquina. Ele começa até bem correndo, daqui a pouco ele está andando, daqui a pouco ele senta e fala, acho que eu não vou mais não, vou parar por aqui. Desmotivado. Olha, meu irmão, graças a Deus, se tem uma coisa que eu sou motivado. E para eu perder a motivação é muito difícil, meu irmão. Então você não pode ser uma pessoa desmotivada, meu irmão. Você não pode ficar esperando que as outras pessoas te motivam. Quem tem que te motivar é o Senhor. Todos os dias. Porque se você for esperar para pessoas, meu irmão, às vezes aquela pessoa que você mais ama, aquela pessoa que você fala, esse nunca vai me deixar. Esquece, meu irmão. Um dia ele pode te deixar. Um dia ele vai te dar as costas. E se a tua motivação estiver nessa pessoa, você vai cair. Por isso a nossa motivação tem que ser a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, diz Davi. O Senhor é que me motiva, o Senhor é que me anima, o Senhor é que me fortalece. Tu és a minha rocha e o meu rochedo, a minha segurança no dia da angústia. Então seja uma pessoa motivada, meu irmão, em nome de Jesus. Levanta de manhã e fala, glória a Deus, o Senhor vai me abençoar esse dia, o diabo não vai poder me parar nesse dia. Satanás, sai da frente que eu estou indo. Se motive, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Então nunca perca a motivação, nunca perca a coragem, meu irmão. Meu irmão, seja uma pessoa corajosa. Se Deus falar para você, meu irmão, faz, vai e faz. Meu irmão, vai e faça em nome de Jesus. Pastor, mas é loucura. O reino de Deus é lugar de louco, meu irmão. É loucura. É loucura. Às vezes Deus te dá direções, meu irmão, que são loucas. Mas vai e faça. Não perca a coragem, meu irmão. Seja uma pessoa corajosa. Não seja uma pessoa medrosa que fica acuado, né? Será que vai dar certo? Ai, mas e se acontecer isso? Qual era o segredo de Paulo, meu irmão? Primeiro, versículo 3. Vamos para o versículo 3. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivações impuras, nem na intenção de enganar vocês. Sua motivação, a motivação de Paulo, meu irmão, era o reino, a libertação de pessoas. Amém? Sabe qual que é o segredo? É aonde está a tua motivação.
Se a tua motivação estiver no lugar errado, você não vai para frente. Se a sua motivação for errada, meu irmão, seja em qualquer área da sua vida, você não vai produzir frutos sadios. Você está no reino por quê? Você está na igreja por quê? Você está no seu trabalho por quê? Você está no seu casamento por quê? Qual é a tua motivação? Então o segredo de Paulo era esse, meu irmão, olha, a motivação dele, meu irmão, não era impura, as intenções do coração dele estavam em Deus, não era de enganar as pessoas. Então, quais são as suas intenções no reino? Quais são, meu irmão? Muitas vezes a nossa intenção, a gente entra, meu irmão, para ter lucro. Paulo não estava lá, meu irmão, ele não entrou no reino porque, né, como existe hoje, né, bom, se eu pregar em determinada igreja e fizer ali uma lista, né, se cada um der 2.000, né, no final do mês, vai dar para levantar uns 10 conto aí, né. A motivação de muitos pregadores hoje, meu irmão, é dinheiro, é lucro. É quanto eu posso ganhar, é quanto o reino pode me dar, sendo que é o contrário, meu irmão, é o quanto você pode dar ao reino, é o quanto você pode se entregar, é o quanto você pode se desgastar pelo reino. Ele vai falar isso no final. Fadigados, trabalhei o dia inteiro. Paulo era fabricante de tendas. O dia inteiro, meu irmão, ó, na labuta, trabalhando. Então, o primeiro segredo de Paulo é a motivação. Então, meu irmão, você precisa analisar quais são as motivações da sua vida. Quais são as motivações? Por que você faz determinada coisa? Segunda coisa, versículo 4. Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o Evangelho. Olha, meu irmão, presta atenção nos detalhes da Bíblia. Paulo foi aprovado, por isso Deus confia a ele o Evangelho. Não para agradar pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Segunda coisa, ele foi um homem aprovado por Deus. Meu irmão, a grande maioria das pessoas tem sido reprovada na hora do teste, é reprovado. Deus, ele só entrega o Evangelho dele para pessoas aprovadas. Amém? Se você tivesse uma empresa, pensa comigo, se você tivesse uma empresa extremamente lucrativa, uma empresa que te dá um lucro de 200 mil reais por mês líquido, tirando todos os gastos, quem você entrega, e você precisaria se ausentar, para quem você entregaria a tua empresa? Hein? Para um Zé Mané?
que em 3 meses iria afundar a tua empresa em dívidas, ou você entregaria a uma pessoa capacitada que iria fazer exatamente o que você está fazendo? É exatamente o que acontece. Se Deus entregar o reino para pessoas que a intenção dele é errada, acontece o que está acontecendo hoje na igreja, no mundo, meu irmão. Meu irmão, tem coisas acontecendo nas igrejas que eu fico pensando: Senhor, como que o homem pode fazer um negócio desse? Eu já vi em vídeos, meu irmão, o cara lavando o órgão, o órgão genital da mulher na frente da igreja, porque eu fico falando: mas Senhor, quem já viu isso? Mas cada absurdo, meu irmão, cada coisa de arrepiar os cabelos, e eu fico falando, sabe o que é isso? É o evangelho de pessoas que a intenção dela é errada, é carnal, mundana e diabólica. Só é aprovado quem termina a prova com bons resultados. Amém? Só é aprovado, meu irmão. Né, Natan? Aprovar esse ano, né? Vai ou não vai? Vai. Vai para nono ano, né, Natan? Em nome de Jesus, vai ser um grande homem de Deus. Mas é uma luta, meu irmão, né? A Patrícia arranca os cabelos. Natan! Vai estudar, Natan! Eu já estudei, mãe, vai estudar de novo. É uma briga lá em casa, meu irmão. Né, pá? É uma briga. Tem dia que eu acordo ele antes das 6 horas da manhã. Falei: vai estudar 20 minutos, depois você vai tomar café, depois você vai para a escola. Vira a cara, faz bico, mas tem que ir. Só é aprovado quem chega no final, meu irmão. Para pessoas aprovadas, Deus confia o quê? Suas responsabilidades. Olha, meu irmão, Deus confiou a Paulo o evangelho, porque ele foi aprovado. Então, para os aprovados, Deus confia suas responsabilidades, seus segredos, seus sucessos e suas promessas. Se você for aprovado, meu irmão, Deus vai entregar as promessas dele nas tuas mãos. Já pensou nisso? Deus fala assim: filho, se coloque de pé, estenda as mãos, eu te entrego as minhas promessas. Você nunca vai assumir um cargo de responsabilidade, meu irmão, em um lugar, se você não provar que você é capaz de conduzir essa responsabilidade. Você nunca vai assumir um cargo de responsabilidade, um cargo de autoridade, se você não provar que você é capaz de produzir. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não fique esperando as coisas cair do céu na tua vida, meu irmão. O que cai do céu é só chuva, caca de passarinho. Tem irmão que fica nessa: meu irmão, estou lá, irresponsável, não estuda,
não trabalha. Quem sabe, né? Um dia a vida vai melhorar. Você precisa produzir, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Aí depois ficar lá olhando para o vizinho, olha o carrão dele, olha. Deus foi bom com ele, né? Foi bom com ele. Olha lá o carro do pastor, tá vendo? Olha. Não sei não, Mas você não vê que hora que ele acordou, as dificuldades que ele passa, as lutas que ele enfrenta. Você não vê nada disso. E fica querendo que aconteça com você. Não vai acontecer, meu irmão. Não vai. O nosso grande problema, meu irmão, é que vivemos em função de agradar o quê? As pessoas. Paulo fala, não para agradar pessoas. Nosso grande problema é que nós queremos agradar as pessoas, irmãos. Nós queremos convencê-las de que nós somos bons. Aí eu tenho que agradar ela. Aí eu tenho que dar o que ela pede para mim. Mas e se eu não der? Mas se eu não fizer isso? Ela vai ficar com a cara burrada. Ela vai ficar magoada comigo. E aí a pessoa faz você de gato e sapato, meu irmão. Você se torna uma pessoa boba na mão das outras pessoas. Porque você está tentando agradar as pessoas. Meu irmão, você não precisa agradar ninguém. Você tem que agradar o Senhor. Amém? Vivamos acima de tudo. Vivemos acima de tudo em função de agradar, meu irmão. Nós precisamos agradar a Deus e a palavra dele. Não estou dizendo com isso que você tem que ser uma pessoa que seja uma pessoa que não tenha respeito, que fale mal com as pessoas, que seja mal educado. Não! Mas se nós agradarmos a palavra, se nós agradarmos a Deus, meu irmão, as pessoas, elas vão ver isso. Elas vão ver. Por que, meu irmão, que nós temos que fazer isso? Porque quando nós agradarmos a Deus, agradarmos a sua palavra, as pessoas verão a nossa fidelidade. Amém? Versículo 5. Estou acabando. Vocês sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Então Deus, meu irmão, Ele prova os corações. Então, o coração de Paulo, meu irmão, ele fala que sua palavra não tinha segundas intenções. Não era palavra de bajulação. Muitas vezes, meu irmão, falamos para agradar pessoas, ou para termos algum benefício próprio. É por isso que muitas vezes o evangelho não funciona. Mas se eu falar assim, ele não vai gostar. Mas se eu falar a verdade, o que vai ser, né? Não, meu irmão. Com Paulo, meu irmão, não tinha meia palavra.
Ele dava no meio da pessoa assim, já quebrava a pessoa. Se você quiser, você se converte. Senão você vai para o inferno. Aí a gente, meu irmão, tenta ficar falando, mas isso, mas e aquilo, mas vai machucar o coitadinho, tadinho dele, isso, fica bajulando a pessoa. Então, esse evangelho não funciona, não produz, não traz resultado. Nós temos que fazer uma pergunta, meu irmão, hoje: aonde estão os homens e as mulheres que tenham esse coração de Paulo, essa paixão pelo evangelho do Senhor? Aonde estão essas pessoas? Então, meu irmão, aonde estão os homens que passam por esse crivo aqui de Tessalonicenses capítulo 2? Onde estão essas pessoas, meu irmão? Que tem esse coração apaixonado, esse coração que se entrega, meu irmão. Paulo diz, meu irmão, que ele trabalhava, meu irmão. Ele falava assim: olha, eu não fui pesado a vocês. Homem que levantava de manhã, fazia tenda o dia inteirinho, e à noite ia pregar o evangelho, e ficava até tarde da noite, às vezes sem comer, para não ser pesado a igreja, para não pesar os irmãos. Um homem apaixonado, meu irmão, que a motivação e o amor pelo reino o fazia acordar toda manhã. Onde estão essas pessoas, meu irmão, que são apaixonadas pelo Senhor, que fazem loucuras pelo reino? Hoje, meu irmão, basta o vento soprar, que ninguém mais vem para a igreja. Basta uma dificuldade. Essa é a realidade. Esse é o tipo de crente que nós temos hoje, meu irmão. Olha o que nós nos tornamos. Olha que espécie de crente nós nos tornamos, meu irmão. Nós temos, meu irmão, sabe fazer o quê? Voltar às origens. Nós precisamos voltar às origens. O evangelho está aguado dentro de nós, meu irmão. Ele perdeu a essência dele. Perdeu. É como o suco da uva, né? Você põe o suco lá, você vai pôr no água, ele não perde a cor no primeiro momento, mas ele vai ficando aguado, ele vai perdendo a essência. Assim estamos nós perdemos. Temos que voltar às origens, voltarmos a nos apaixonar novamente pelo Senhor. Carlinhos Félix, né, da banda Rebanhão, quem é desse tempo aqui, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou entrar ao caminho
vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós precisamos voltar a nos apaixonar pelo Evangelho novamente, meu irmão. Isso é algo que você tem que buscar no Senhor. A paixão que você perdeu, você tem que buscá-la novamente. Fala para o Senhor: Senhor, acende a chama, Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 30 diz: não apagueis o espírito que há dentro de vocês. Se você bobear, meu irmão, o fogo vai apagar dentro de você. Voltarmos a desejar ganhar almas, meu irmão. Nós precisamos desejar ganhar almas novamente. Igual não me lembro o nome de um escritor. É um livro, também não lembro o nome. Eu sei que ele falava assim: Senhor, me leva para as áreas mais negras do mundo, me leva para onde estão as piores dificuldades. E ele falava assim: Senhor, dá-me almas, senão eu morrerei. Dá-me almas, senão eu vou morrer. Então, meu irmão, Paulo tinha isso. O segredo de Paulo, meu irmão, é que o desejo de ganhar alma o motivava. Ganhar almas para o Senhor. Quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última alma que você ganhou para o Senhor, meu irmão? Qual foi a última pessoa que você pregou o Evangelho e ela aceitou Jesus? Nós precisamos voltar, meu irmão, a ser verdadeiros adoradores. Aqueles que Jesus falou para a mulher samaritana, que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você precisa voltar a ser um adorador, meu irmão. Quando o louvor estiver aqui, meu irmão, subindo, você está aqui se prostrando, se derramando diante do Senhor. Não importa, meu irmão, o que está acontecendo, não importa que você está adorando. Está cheio de problema, tá cheio de dificuldade, tá. Às vezes está até faltando algum dinheirinho, tá, meu irmão. Mas o coração é de adorador. Quando vem para a igreja, olha, não falem comigo agora. Por favor, não falem comigo. Porque agora é a hora de adorar ao Senhor. E você adorar. Amém? Essa é a qualidade de um pregador chamado Paulo. Mas eu quero dizer também, meu irmão, que essa pode ser a tua qualidade. Porque Deus não tem só Paulo como pregador. Deus tem Paulo, tem Mauro,
Tem Alex, tem Marzi, tem Marcos, tem Carla, tem Patrícia, tem Valdirene. Em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos nessa noite. Senhor, nós queremos voltar à origem, Senhor. Nós queremos. Quando a gente encontra, Senhor, essa passagem que Paulo, Senhor, fala. Oh Deus, aqui a gente vê um homem, Senhor, rendido. Aqui a gente vê um homem que está decidido na vida dele, Senhor, a morrer pelo Teu Evangelho. Um homem que não tem outra coisa a não ser o Teu Evangelho. Ele chega a falar, Senhor, que as outras coisas são como esterco para ele. Ele chega a falar no livro de Gálatas: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que vivo na carne, vivo pela fé do Filho do Homem. Ô Senhor, que nós sejamos pelo menos um pouco disso, Pai. Um pouco. Nos perdoe, Senhor. E acenda a chama dentro da gente, meu Pai. Incendeia-nos. Nós te louvamos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Quem sai aqui nessa noite incendiado? Meu irmão, não deixa essa palavra morrer dentro de você. Ouça de novo. Né? Vai lá no YouTube. Como que é no YouTube? É no canal? CCAP? Vai lá, ouça de novo a palavra. Deita lá na sua cama, meu irmão, e põe o fone de ouvido. E, Senhor, incendeia-me, Senhor. Me incendeia de novo, Senhor. Igual aquele menino do outro lado da cerca. Lembra da história? Do outro lado da cerca, ajoelhado. Senhor, faça de novo, Senhor. O menino tinha sumido, faça de novo. E o ônibus ia partir. E sentiram falta dele. E o professor veio, entrou na casa de John Wesley. E ele estava lá, do lado da cerca, dizendo: faça de novo, Senhor, faça de novo, Senhor. Quem era esse menino? Billy Graham. O maior pregador do Evangelho teve nesses últimos tempos, clamando lá: faça de novo, Senhor. E Deus levantou ele como o grande Billy Graham. Amém?